Você veja bem, vou contar uma experiência aqui. Posso contar? Ô, tem fica à tempo. vontade. Ô, louco, tem tempo. Não, vamos. Eu me lembro, eu tinha um parceiro, o Alexandre, joga bola junto com a gente, é um irmão para mim, né? Ele fabrica, inclusive, bolsas, pastas, né? Não vou falar a marca dele aqui, não vou fazer propaganda, mas... Pode falar, gente pode boa, falar. né? Pode falar, aqui é livre. Manda ver. Bosa Bolsas, tá? Aí, Grande amigo, o Alexandre. E curioso, cara, que assim, como é difícil a vida. Nós tínhamos, assim, tive o privilégio de conhecer esse camarada e nós começamos a viajar juntos, vendendo, trabalhando. Uma época muito difícil. Ele tinha um Corcel. Na época o Corcel e a Belina era o top. Top. Ele tinha um Corcel, eu me lembro, ele vai ficar bravo comigo, mas o carro dele, para abastecer o carro, nós tínhamos que abrir o porta-malas para botar gasolina no carro. Era no porta-malas do tanque? Situação... Abria? Não. Ah, não, entendi. Você tinha que tirar a placa e colocava ali a bomba, mas a situação era complicada. Era amarrado no arame ali, onde dava, né? Entendi. Aquela situação difícil, viajando. E quantas vezes, cara, a gente, longe de casa, buscando recursos, né, pensando na família, a gente sonhava, né, nós tivemos uma parceria, tivemos um negócio juntos, e parava às vezes num hotel, e a gente vai ficar onde? Então você tem que ter noção, muitas vezes, de que condição você tem. Não querer ser logo... fazer o que você não pode, né? E assim, a gente às vezes deixava de dormir no hotel, né? Dormia num lugar, numa casa, economizava. Eu, quando estava sozinho, eu dormia no carro. Nós acho que chegamos a dormir no carro também, junto. Então você dormia ali no carro, parava num posto de gasolina, né? Isso tudo é economia. Para você montar um negócio, fazer ele andar, você tem que... É o sacrifício, cara, não tem jeito. A não ser que você tenha um papai ali que te dê todas as condições, você monte um negócio na facilidade, sem recurso, você tem que ir atrás dele, não é fácil. Então você tinha que parar o carro num posto de gasolina, no meio de dois caminhões ali e tal, porque você se sentia mais seguro, fazia amizade com aqueles caminhoneiros ali que dormiam no posto. Você escolhia um posto onde tinha caminhoneiro, porque a comida geralmente era boa, então quando você não... Minha mãe fala isso, vê caminhoneiro pode parar que a comida é boa. Mas às vezes não tinha dinheiro, então a gente fazia uma parceria com um caminhoneiro ali e tal, e comia junto com eles ali, a dificuldade, e tomava banho. Geralmente o banho no posto onde tem caminhoneiro é um pouco melhor, então tomava banho no posto de gasolina e dormia no carro. Então a vida é difícil. Eu me lembro uma vez que eu estava em Foz do Iguaçu, essa vez sozinho, e eu estava logo depois do exército, não sei se vocês conhecem ali, mas assim, quando você vai para o Paraguai, você tem que passar na frente do tiro de guerra ali, né? Sim. Não sei se é tiro de guerra ou é um quartel ali. E para ir, eu passei ali e meu carro chegou a uns 100 metros mais ou menos, antes de descer, uma descida, meu carro era álcool e era inverno, e ele começou a dar um probleminha e eu falei, puxa vida, será que acabou a gasolina? Assim, eu só andava com o carro cheio de ar, né? Então, a gasolina era assim, até onde eu posso ir, né? Na fé. E nessa vez, infelizmente, a situação complicou, eu não tinha condições de abastecer, eu não tinha vendido nada no dia, e tinha uns trocados para comer, e vamos ali, sentamos, eu sentei ali no meio-fio, falei, o que pode ser esse carro? E fui lá, limpei o carburador, e a gente, quando a dificuldade é grande, você tem que aprender a fazer as coisas, né? Então eu mesmo abria, às vezes, o carburador do carro ali, limpava, tinha uma pecinha chamada giclê, acho que era giclê, aí se entupia direto. Por quê? Depois eu descobri, depois de um tempo, né, você vai descobrindo por que eu passava tanto perrengue, né? Por quê? Porque eu botava pouca gasolina no carro e o carro acabava enferrujando o tanque. E essa ferrugem passava ali pelo filtro e ia parar lá dentro do carburador. Certo. E aí, quando passava, o giclê era uma agulha tão fina, onde passava o combustível com muita pressão, né? O motor puxava com pressão aqui lá e passava com muita pressão. Só que qualquer coisa entupia aquilo ali. E dessa vez, além da gasolina ter acabado, sujou, porque chegou no final do tanque e puxou a sujeira do tanque. E eu fui, peguei o dinheiro que eu tinha para comer e comprei um pouco de gasolina lá e botei no tanque. Para puxar isso eu tinha que colocar a gasolina no carburador e ficar ali tentando. E a bateria foi arriando e não pegava, né?
Nossa, tudo tá dando errado. Não teve jeito, aquele dia não pegou, e eu olhei para um lado, meia-noite, nenhum filho de Deus na rua, o que eu vou fazer aqui? E foi uma das noites em que eu quase perdi os dedos das mãos e dos pés, porque quando eu cheguei na parte da manhã, dentro do carro, né, sem funcionar, quando eu cheguei de manhã, meus dedos estavam congelados, eu não conseguia mexer, e eu levantava à noite, mas o frio era tão grande fora que eu pulava, fazia exercícios ali para poder movimentar um pouco, mas eu tinha que voltar de novo para o carro, porque eu não suportava, eu não estava preparado para aquilo, né? E então eu ficava pensando, cara, por que eu estou aqui? Eu podia estar na casa do meu pai, no sofá, meia-noite, 1h da manhã, eu podia estar assistindo televisão na casa do meu pai. Por que eu tenho que passar por isso? Eu podia simplesmente desistir ali, né? Então, você tem oportunidades de desistir também. E é o que mais vai aparecer, oportunidades para você desistir. Porque o sucesso, se eu posso dizer assim, eu não acho que eu tenho sucesso, né? As coisas acontecem, né? Porque Deus vai te abrindo o caminho e você vai aproveitando as oportunidades, vai perseverando em cima disso. Mas assim, é formado de desafios que você vence. Pequenas batalhas, né? E aquele dia foi uma das vezes em que eu vi que eu tinha que tomar uma definição na vida, né? Eu precisava mudar. Não dava para ficar naquela situação com aquele carro. E se eu já trabalhava muito, eu resolvi trabalhar o dobro, mas eu comecei a usar um pouco mais a cabeça. Eu tinha muito esforço, fazia muito o que todo mundo fazia, né? E isso foi antes, né? Eu comecei a fazer algo diferente, depois eu posso contar, porque é uma história grande, e que foi fazer diferença também para que eu pudesse ter recurso para, de repente, depois, mais tarde, começar um novo negócio, né? Então, essas pequenas batalhas é que vai te dar uma vitória maior, completa, né? Macro, né? Esses micro desafios é o que vai te dar uma vitória plena lá na frente. Se é que eu posso dizer plena, porque a luta continua, companheiro. Continua. Entendeu? Se acostuma com ela, né? Que o pessoal pensa, né? Chegou no topo e já era. Não, na verdade, o vento só... Quando você chega lá no topo do Everest, você fica lá? Fica nada. Como é que você faz? Você procura outro topo, né? Não, o que você faz para ficar numa altura, 5, 6, 7 mil metros de altura, com vento e com pouco oxigênio? Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Não estou falando que o alpinista fica lá porque ele vai lá para o desafio, mas se você tiver que ficar depois de ter chegado no topo, o que você tem que fazer? Você tem que estar preparado. Então você tem que ser um cara que está preparado a respirar, viver em pouco oxigênio. Chega o time de futebol, quando sai do Brasil para jogar na altitude da Bolívia lá, o que acontece com eles? Eles têm que preparar, então eles vão preparando, mas não é fácil do dia para a noite. Não. Leva tempo. Então esse pessoal que mora na altitude, eles não têm dificuldade, porque eles estão há muito tempo ali. Sim. Isso é preparação, planejamento, entra tudo de novo, aquelas palavras que eu falei, né? Resiliência, que você falou aqui no começo. Para que você possa morar no topo do Everest, você tem que ter uma proteção tremenda, de preferência um socorro, um oxigênio, mas você vai acabar se acostumando com um pouco oxigênio. O frio é muito grande, você tem que ter roupa especial para isso. E eu vou te perguntar uma coisa, onde você vai encontrar alimento no topo do Everest? Então, para sobreviver, você tem que saber. É claro que eu não sei como, mas se eu tivesse que morar no topo, eu teria que fazer uma provisão muito grande. É verdade, é verdade.